Graça e paz, tudo bem? Estamos aí agora no nosso 32º capítulo do nosso devocional, Uma Vida com Propósito. Lembrando que eu sempre parto do princípio que vocês já ouviram os outros áudios, já fizeram, a leitura ali do livro, para que possamos ter um melhor entendimento, certo? Nesse 32º capítulo, nós vamos entender, as coisas que Deus nos deu, as formas que Ele nos deu, O título é Usando o que Deus deu a você. Nosso texto base encontra-se no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Então, desde que estejamos ligados às outras partes construídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Aqui ele traz também um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Deus, Ele quer o melhor de você, Ele merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você o faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que se preocupe ou ambicione talentos do qual não possui. Em vez disso, Ele quer que você se concentre em utilizar os talentos do qual Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com sua forma é como um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma, aprender e aceitar e apreciá-la para depois desenvolvê-la no seu potencial máximo. No capítulo anterior, nós vimos que nós temos a formação espiritual, que trata-se dos dons espirituais, do qual o próprio Espírito Santo nos deu. Nós temos as opções do coração, que são as coisas do qual nós gostamos de fazer, temos prazer em fazer, temos aptidão a fazer. Nós temos os recursos pessoais, que são os talentos do qual nós nascemos com ele. O nosso modo de ser, a nossa singularidade, que nós somos únicos. As áreas de experiências, sendo elas familiares, educacionais, vocacionais, espirituais, ministeriais, dolorosas. Deus não desperdiça uma dor, Ele usa ela para nos lapidar e formar nosso caráter. Desculpa. Aqui eu fiz tipo uma lista, daquilo que eu acredito ser eu, certo? Eu coloquei todas as minhas áreas de experiência. Eu trabalhei muitos anos, com mulheres, Eu trabalhei 17 anos em salão de beleza. 17 anos da minha vida ouvindo as mulheres todos os dias, sempre as mesmas reclamações, sempre as mesmas queixas, do qual naturalmente vem da sua dor em seus relacionamentos, frustrações com família, dificuldade com relacionamentos, entre outras coisas, mas que é mais assim do meu íntimo, o modo de ser, as qualidades e os defeitos, Eu vejo as minhas qualidades da seguinte forma: eu sou muito organizada, eu sou muito compromissada com as coisas, eu sou muito disposta a ajudar, eu sou uma pessoa sincera, eu sou fiel aos meus amigos, me alegro muito com as conquistas das pessoas, não sou de guardar rancor, sou uma pessoa otimista, mas tenho os meus defeitos. Eu sou muito perfeccionista, detalhista. Durante muito tempo eu tive muita dificuldade em delegar funções, porque para mim, na minha cabeça, na minha concepção, somente eu ia conseguir fazer bem feito, mesmo que fosse um simples serviço de casa. Porque para mim, a pessoa que iria lhe fazer não ia fazer direito, não ia fazer bem feito. Dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque
Eu tive muitas dores com as minhas amizades, eu já fui muito traída por pessoas que eu não imaginava, agressiva quando contrariada, esperar demais das pessoas, por exemplo, numa amizade, quando eu me entrego àquela amizade, eu sempre espero que aquela pessoa também vai me corresponder da mesma forma. E hoje eu sei que não é assim, né? Hoje eu aprendi a esperar nada de ninguém. Ser o que eu quero ser, da forma com que eu sou, mas sem esperar nada de ninguém. Se aquela pessoa quiser gostar de mim, se aquela pessoa quiser ser minha amiga, beleza. Agora se ela não quiser, tá tudo bem também, numa boa. Impaciência. Eu marco os compromissos, por exemplo, 1h da tarde, 11 horas, eu já quero estar com tudo pronto, resolvido, e meio-dia eu já vou estar lá, nesse meu compromisso de 1 hora. Sempre chego com muita antecedência, porque sou uma pessoa impaciente, e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa do se, né? Porque eu penso muito, se der errado, se o ônibus quebrar, se eu não conseguir pegar um Uber, se eu perder o dinheiro, aí eu sempre chego com antecedência, isso é muito ruim. E também sou controladora, extremamente controladora. Então, são coisas que eu tô aprendendo a lidar. Com relação a isso aí, as qualidades e defeitos estão relacionados com o modo de ser, né? Dentre os recursos pessoais, eu sou uma pessoa que fala muito bem em público. No início, não. Eu fui colocada para fazer um determinado curso, e nesse curso eu fui obrigada a aprender a falar em público. Eu tinha muita vergonha de falar em público. E nesse período, eu fui obrigada a perder. Qualquer trabalho, era um simples trabalho que fosse, tinha que falar em público. Isso me lapidou. Isso aí foi algo que eu consegui romper, e hoje eu tenho essa habilidade. Eu cozinho bem, tanto doces quanto salgados. Eu sou muito prática para resolver as coisas. Não sou de ficar muito dependendo das pessoas para a coisa acontecer, não. Eu vi algo ali, eu já quero logo fazer e já quero logo resolver. Sou muito prática. Sou muito boa ouvinte, gosto de ouvir as pessoas. Gosto de ouvir as pessoas, elas se abrir comigo, eu gosto. Para outras pessoas isso pode parecer um fardo, algo chato, cansativo. Para mim não, porque eu entendo que aquela pessoa está precisando de socorro e ela confia em mim de alguma forma. Então eu gosto de ouvir, e se eu sentir no coração, vou tentar dar o melhor conselho possível dentro da palavra. E eu sou uma pessoa que tenho empatia, eu sempre me coloco no lugar do outro, sempre procuro sentir a dor do outro para compreender melhor. Mas esses são os meus recursos pessoais. E o seu? Qual é? Faz a sua listinha também. As opções do coração. Bom, eu gosto muito de praticar esporte, gosto de ficar no meio dos jovens, gosto de tempo de qualidade com as pessoas, amo estudar as escrituras, amo ler livros, gosto de coisas que desafiam a mente, e queria ter o poder de poder ajudar os menos favorecidos. E gosto de orar pelas pessoas. Formação espiritual. São os dons do Espírito do qual Ele nos concede, né? Esses eu não vou abrir aqui com vocês, porque são coisas que ainda estou lapidando para poder entender melhor. E aí a gente não pode falar daquilo que a gente ainda não tem domínio, por enquanto. E aí, essa lição, ela me colocou muito assim para refletir, sabe? Quando eu estava fazendo, me veio a seguinte pergunta: quem eu sou em Deus? Se eu tivesse frente a frente com Jesus agora, o que será que Ele viria em mim? Onde Ele quer me usar como um canal de bênção? Onde será que Ele quer me colocar para ajudar outras pessoas? Quais feridas minhas que foram resolvidas
que ele deseja usar para estar ajudando outras pessoas, o qual sente essas mesmas dores. Eu fiquei pensando nisso e confesso que ainda estou meditando sobre isso. Dando continuidade aqui, o próprio livro aqui, ele pede, né, pra gente fazer essa lista, né, começar avaliando seus dons, habilidades, colocar ali tudo no papel por escrito, né, para examinar as experiências, extrair as lições que foram já aprendidas ali, aceitar a nossa forma, compreender que Deus quis que nós fôssemos assim e por isso Ele arbitrou, né, todo esse trajeto do qual nós passamos para evoluir, certo? Essa lição é bem rapidinha, é o nosso tema para reflexão, Deus merece o melhor de mim, sempre. O versículo para memorizar procure apresentar-se a Deus aprovado, com o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra verdadeira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A pergunta para meditar qual é a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? E aí, faz aí a sua listinha e compartilha comigo.